E aí, meus brother, aqui é o Ed, com mais um vídeo aqui pro canal Multiverso Aranha. E mano, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o retorno de Ben Reilly às HQs do Homem-Aranha. Parece impossível, mas o Ben Reilly, o clone do Homem-Aranha, né, do Peter Parker, voltou a ser o Homem-Aranha. E eu sei que o Ben Reilly ele tem uma fanbase aqui no Brasil, muitos adoram o Ben Reilly desde a época lá dos anos 90, né? Quer dizer, ele morreu na saga original do clone e depois voltou com tudo nos anos 90, tendo aquela saga estendida do clone. Foi nessa época aí que eu comecei a colecionar as HQs do Homem-Aranha e foi um momento que me apaixonei pelo personagem. E no final da saga do clone ele precisou morrer para mostrar toda a verdade, né, sobre quem era o verdadeiro entre o Peter Parker e o próprio Ben Reilly. E depois de 20 anos de espera, eu sabia que um dia o Ben Reilly ia voltar, né? Se bem que já teve algumas publicações trazendo algumas edições de mundos alternativos onde mostrava o Ben Reilly naquela época em que ele acabou se tornando Homem-Aranha e substituiu o Peter, né, já que ele não conseguiu retornar aos seus poderes. E depois ele apareceu novamente lá em Aranhaverso, uma outra realidade também, acho que foi da realidade número 94, onde ele se sacrificou para destruir todos os herdeiros, né, pelo menos o tanque de regeneração, né, o tanque de clonagem. Ele acabou se sacrificando para destruir e conseguiu, de certa forma, acabar com que eles voltassem novamente. Os herdeiros eles sempre se clonavam eternamente e viviam infinitamente. Então o Ben ele conseguiu destruir, né, conseguiu acabar com o tanque de clonagem e mais uma vez o personagem saiu de cena, acabou morrendo. Mas não demorou muito, ele acabou voltando na saga da Conspiração do Clone, que pra mim foi uma saga muito boa, cara, porque trouxe praticamente todo mundo que tinha morrido de volta à vida, mesmo que seja como um clone, mas realmente todo mundo voltou. E principalmente o Ben, né? Porque na época ele acabou se transformando no Chacal, ele ficou meio louco e tal. E depois disso acabou tendo a sua própria coleção de HQs, inclusive eu comprei todas quando a Panini lançou. Fiquei extremamente feliz, cara, com o retorno dele. Fiz até um vídeo na época que o Ben realmente assumiu o manto novamente de Aranha Escarlate. E depois ele participou dessa última saga envolvendo todos os aranhas, que foi o Aranhagedon. No Aranhagedon, o Ben novamente se sacrificou para acabar com os herdeiros. Ele junto com o Dr. Octopus, que na época era o Homem-Aranha Superior, os dois armaram um plano e conseguiram dar um fim de vez nos herdeiros. Então, a finalização dessa saga do Aranhagedon veio por conta do Homem-Aranha Superior, né, que foi ele que iniciou, meio que acidentalmente, ele iniciou o Aranhagedon, juntamente com o Ben, cara. Foram os dois aí que conseguiu acabar de vez com os herdeiros. E depois disso o Ben praticamente sumiu, ficou mais de 20 revistas do Homem-Aranha sem aparecer, e constatei que ele apareceu em algumas revistas que não tinha nada a ver. Uma foi na revista do Conan, onde ele acabou levando uma surra, e a outra foi na revista do Homem de Ferro. Essas revistas elas já foram publicadas no Brasil, eu não vou comprar porque é basicamente uma página que ele aparece, então eu vou deixar passar isso aí. Mas agora, depois da finalização do roteiro de Nick Spencer, o Ben está retornando, cara. E o bom de tudo isso é que a gente vai ter uma sequência de edições com o Ben, e eu espero que traga toda aquela nostalgia dos anos 90. Mas uma coisa que me deixou um tanto quanto chateado foi saber que a Marvel decidiu deixar o Homem-Aranha original de fora, cara. Ou seja, eles botam novamente o Ben Reilly como Homem-Aranha principal e tira o Peter Parker, né, que é o verdadeiro Homem-Aranha, de cena. E isso praticamente eu não gostei. Pois é, na história o Peter ele vai acabar ficando em coma. Eu sei que é um spoiler, mas assim, muitos já falaram, né, muitos já deram esse spoiler que o Peter vai ficar em coma e o Ben vai acabar substituindo ele como um Homem-Aranha. Bom, enfim, aqui no Brasil, né, ainda não chegou a esse ponto, a gente ainda está nas histórias do Condenado. O Peter, na última edição, agora sofreu pra caramba nas mãos dos Condenados. Teve todo aquele lance de várias mortes e tudo mais. Mano, eu vou fazer uma resenha, eu vou fazer um vídeo mostrando essas revistas, contando essa história, né, onde o Peter morreu várias vezes pro Condenado, mas isso vai ser para um outro vídeo. Mas pro retorno do Ben, essa saga ela precisa finalizar. E já tá bem próximo disso acontecer, cara. A saga basicamente começa no finalzinho da edição número 74. Eu não sei exatamente qual vai ser a edição aqui no Brasil. A gente está na edição número 29. Então ainda tem algumas revistas antes de chegar, né, aos finalmente e trazer o Ben Reilly de volta
aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos já estamos na edição número 76, onde mostra como foi que aconteceu, né? Como foi o momento em que o Peter acabou ficando em coma. Mostra novamente que o Ben conseguiu assumir o seu manto como Homem-Aranha e com um uniforme bem parecido com o clássico que ele usou lá nos anos 90, né? Com aquela aranha praticamente preenchida no peito completo. E também ele acabou tingindo o cabelo, né? Tá louro que nem na década de 90. Eu digo isso porque nas últimas aparições dele, nas revistas como na Saga da Conspiração do Clone, ele ainda estava com o cabelo castanho e estava bem parecido com o Peter, né? Até porque eles são clones. Mas agora ele pintou o cabelo novamente, né? Deu aquela nostalgia e é daí em diante que ele começa a assumir, né, o manto do Homem-Aranha. Uma coisa que eu vou falar pra vocês é que eu tô bem ansioso que isso já chegue aqui no Brasil. Eu quero muito ler essas edições. Eu tô vendo aqui ela em PDF, tá tudo em inglês, então o meu inglês é muito ruim. Mas o pouco que eu entendi aqui é que ele criou, né, a sua indústria novamente, né, a sua empresa. É bem típico do Ben, né? Ele é um cara extremamente inteligente, tanto quanto o Peter, porém ele tem, né, menos responsabilidade, digamos assim, e ele pensa em várias maneiras de conciliar o seu tempo livre com o herói. Então para isso ele vai sempre melhorando, pensando em novas armas, novas defesas, em um novo uniforme. Tudo bem diferente, cara, tudo no estilo Ben Reilly mesmo. Em um dos grupos que eu participo no Facebook, eu vi um cara comentando o seguinte: Peter Parker em coma, Ben Reilly assumindo. Não funcionou nos anos 90, não vai funcionar agora. Ou seja, o cara já taxou logo que as edições que estão por vir vão ser ruins. Então é um tipo do cara que basicamente nem vai ler, né? É um cara que critica e que não vai ler. Algumas pessoas diriam que realmente não funcionou a Saga do Clone nos anos 90. Para mim funcionou muito. É tanto que foi nessa época que eu comecei a colecionar. Então, para várias pessoas que também começaram naquela época, eu tenho certeza que funcionou. Então cada qual aí tem a sua opinião. Porque para mim, essa saga do Ben Reilly vai funcionar pra caramba e eu tô esperando muito. Mas como eu falei, eu gostaria de ver o Peter e o Ben trabalhando lado a lado. Mas a Marvel achou melhor dar um descanso pro Peter, né? Tirar ele um pouco de cena para colocar o Ben, que seja. Contanto que não matem o cara novamente no final desse novo run. Bom, enfim, esse é o vídeo, só queria trazer a notícia para vocês. Eu sei que vocês já sabiam, mas eu queria dar a minha opinião aqui. Mas e vocês já sabiam que o Ben vai retornar às revistas do Homem-Aranha e até substituir o Peter original, cara? Se sim, deixa nos comentários aí o que é que você tá achando sobre tudo isso. Eu vou responder, dar aquele coração para vocês. E é isso, um forte abraço, até o próximo vídeo. Fui!